Ever since the day that you went away, you've been sending flowers. Oi, gente linda! Como vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço aqui. Então, hoje eu decidi trazer os meus livros de 2024 e falar um pouquinho sobre isso também, porque 2024 foi um ano relativamente difícil pra mim e automaticamente eu entrei numa ressaca literária e aí juntou todos os problemas que eu tava tendo, mais essa ressaca, e eu quase não li nada. E eu vim falar um pouquinho sobre isso com vocês também, que eu acho que é muito pertinente. Então, vamos lá. Gente, eu tô tentando lembrar a ordem dos livros que eu li, tá? Mas eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, o primeiro livro que eu li em 2024 foi A Alquimia do Luar. Nessa época eu tinha parceria com a Faro e eles me enviaram. E assim, eu não sou muito fã de fantasia. Tipo, oh meu Deus, uau, são fantasias muito específicas. Mas isso aqui me pegou de um jeito tão sensacional. Tipo, eu amei ler esse livro. E eu acho que essa é uma ótima indicação pra quem não gosta de ler ou gostaria de se introduzir nesse mundo, sabe? E é basicamente uma fantasia gay. Muitas coisas giram em torno desse livro. Tem um segredo de família, que é aí onde entra a fantasia, mas o fato de o personagem principal ser gay e ver a obrigação de ter que casar com uma mulher para poder continuar gerando herdeiros para a família, né? Porque ele vem de uma família rica. Então, assim, tem muita coisa boa aqui. Preso em uma maldição secular, um jovem busca a chave para a sua liberdade e o seu final feliz. Eu dei 5 estrelas pra ele, muito bom. Se eu não me engano, eu posso estar começando a errar a partir de agora, tá? O segundo livro que eu li foi Nina Lafayette, O Salto Temporal. E esse aqui fala um pouco de ficção e saltos temporais, né? A Mandy me mandou, tanto que aqui na capa tá uma assinatura dela, muito fofa. Ela me mandou no final de 2023 e eu acabei lendo no início de 2024. E esse é o segundo livro da saga, então eu li ele, mas eu preciso ainda pegar o primeiro pra contextualizar. Mas eu gosto muito porque fala sobre os irmãos que viajam no tempo e eles vão pra Semana de Arte Moderna, né, em 1922. Então, assim, foi super divertido e eu dei 4,5. Eles voltam no tempo porque eles estão fugindo da figura maligna do livro. O terceiro foi A Jornada do Guerreiro Pacífico. Agora, gente, já não sei mais se eu tô na ordem certa, tá? Mas enfim. Esse livro, ele é meio que uma leitura de estudo espiritual. Eu li o primeiro, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico, e aí o segundo, que é A Jornada Sagrada do Guerreiro Pacífico. E agora tem o terceiro livro também, só que eu tô lendo outro de estudo espiritual, então eu parei ali no meio, mas enfim. É muito bom, eu amo muito esse livro, assim. O que eu mais gosto é O Caminho do Guerreiro Pacífico, por conta de um personagem muito específico, que é o Sócrates. Mas essa é a história verdadeira do Dan Millman, ele era um atleta. E aí, nesse livro, ele traz um pouquinho mais sobre o que ele fez depois de concluir todo o aprendizado dele com o mestre dele. Então, esse livro é muito bom, 5 estrelas. Porém, entretanto, todavia, O Caminho do Guerreiro Pacífico é melhor. Esse aqui eu sei que foi um dos últimos que eu li em 2024, mas eu tenho certeza que é Melodia de Trovões, que também veio da minha parceria com a Faro. Esse livro foi um livro muito forte pra mim, pelo menos. Algumas coisas que aconteceram no final dele me metiam a situações que eu tava passando. Foi um processo muito complicado de, ao mesmo tempo, achar que eu tava ficando louca, mas na realidade não, sabe? Então, tipo, foi forte ler ele. E esse livro mostra a história da Eulália, mostra esse processo de amadurecimento, de entendimento da vida, da solidão, dos trabalhos, das pessoas, das amizades, da família. É muito interessante. O próprio livro se define como um romance de cura, e ele é bem poético na realidade. Dei 4 estrelas pra ele. Gente, muitas das vezes em que eu falo quantas estrelas eu dei, assim, são pontos muito específicos que me fizeram dar mais ou dar menos, sabe? Estrelas pro livro. Só que... E, gente, quando eu vou, tipo, pontuar as estrelas pros livros, são pontos muito específicos que me fazem pensar no porquê da quantidade de estrela, não só o fato de eu gostar também. Eu tento analisar no contexto geral. O quinto livro foi A Vingança do Cupido, que também veio da minha parceria com a Faro. E eu sou completamente apaixonada nesse livro. Ele é um romance sáfico e
tem muita coisa boa nele, sabe? Assim, tipo, é muito gostoso você poder ler a fase da paixão, sabe? De pessoas se apaixonando. Eu acho que essa é uma das fases mais gostosinhas, assim. E o livro conta a história da Tilly. E ela basicamente se apaixona pela menina que o melhor amigo dela gosta. Então entra um conflito entre ela, como uma mulher lésbica, tentando se entender aí, e a culpa que ela sente porque é a menina que o melhor amigo dela gosta. Então, tipo, tem um conflito gigantesco aqui, mas é a coisa mais linda, e eu dei 5 estrelas. O 6º livro foi O Jardim das Borboletas. A gente foi de 0 a 100 muito rápido agora, porque esse foi um dos livros mais perturbadores que eu já li na minha vida. Ele é extremamente bem escrito, ele não enrola, sabe? Às vezes tem alguns livros que eles acabam enrolando um pouco pra chegar no assunto principal, mas a história, ela é extremamente bem contada. É um livro que é detalhista, mas não é um detalhista cansativo. Por exemplo, sei lá, It. Eu li só 100 páginas de It e eu cansei de detalhes que eu achei um pouco desnecessários. Às vezes o Stephen King faz isso, né? Mas tudo bem. Sei lá, foi perturbador ler esse livro. Perturbador de verdade. Me deu agonia, me deu nojo, me deu raiva, me deu ódio, me deu vontade de matar alguém. Basicamente, é a história de como um cara, psicopata maluco nojento, criou um jardim de borboletas, só que com pessoas reais. Ele tinha muitos corpos de meninas expostos, porque elas eram as borboletas dele. Porque, de acordo com ele, as borboletas, elas mantinham a beleza só até certo momento. Então é por isso que elas tinham que morrer. Pra deixar guardada essa beleza. E ele costumava pegar garotas entre 14 e 21 anos, que é quando ele falava que elas estavam no auge da beleza delas. Gira em torno de abuso, de descaracterização de uma pessoa, sabe? Retirada de nome. E eu acho que o mais perturbador foi porque, na época, eu tinha achado uma tatuagem de asas de borboleta nas costas, e eu queria muito fazer. Depois que eu li esse livro, toda vez que eu vejo uma asa de borboleta nas costas ou uma borboleta nas costas, me dá arrepios. Enfim, péssimo, horrível, péssimo. Eu dei 5 estrelas pela complexidade do livro, enfim, mas ele é nojento. O 7º livro foi As Anônimas. Esse livro eu ganhei de presente de uma amiga minha, no meu aniversário. Eu demorei acho que 1 ou 2 anos pra ler, né, depois que ela me deu. E esse é outro livro bem pesado também, tem muitos gatilhos em relação a abuso sexual, assédio, esse tipo de coisa. São muitas violências, e lendo esse livro eu acho que eu consegui perceber como algumas situações são assédio, são abuso, e a gente não tem essa ideia, entende? Eu também acho que esse livro seria um livro muito importante para homens lerem, para eles entenderem um pouquinho mais sobre sociedade feminina, entende? Muitas vezes não é ensinado, nem pra gente, o que é assédio, o que é abuso, entende? Às vezes são pequenas coisas que a gente nem imagina que poderia ser considerado, só que na realidade é muito. Então, eu identifiquei algumas situações pelas quais eu passei nesse livro e foi muito difícil de lidar com isso, de entender esse processo. Por isso que eu falo, ele é um livro muito bom, mas ele é um livro muito pesado. Ainda mais se você é mulher e passou por alguma coisa desse tipo. Eu dei 5 estrelas também pela complexidade dele, sim. E porque eu amei o final. O final é incrível, ele é sensacional, ele é gostoso de ler. O final dele é gostoso, foi gostoso de ler, foi perfeito. Mesmo sabendo que nem sempre as coisas acontecem da mesma forma que aconteceu no livro. É isso. O 8º livro foi Até Onde Você Me Levar, que também veio da minha parceria com a Para. E é um romance gay. E ele é lindo também, eu sou apaixonada nisso. E conta muito sobre a história de um menino que ele quer poder ser quem ele é e viajar por aí sendo quem ele é, sabe? Conquistando as coisas que ele gosta, podendo tocar, continuar com o sonho dele, que é a música. A história de como o Marsh decide abandonar sua cidade natal e viver uma aventura. Eu dei 5 estrelas. Bom, gente, tiveram alguns outros livros que eu li pela metade e não terminei, então não foram lidos de 2024, mas tudo bem.
E eu queria falar um pouquinho, vocês puderam ver aqui que foram pouquíssimos livros, se a gente for comparar com um outro vídeo que eu já fiz aqui, é muito menos do que eu costumo ler. Eu já cheguei a ler 30 livros no mês, então assim, abaixou muito. E eu acho que a gente pode trocar um papo sobre isso, sabe? Querendo ou não, hoje em dia, na nossa geração, a gente acaba se cobrando por muita coisa. Cobrança pra ter o corpo perfeito, pra ter a rotina perfeita, pra falar de uma melhor maneira, pra se vestir de uma melhor forma, pra se encaixar dentro de padrões, enfim. Eu acho que às vezes a gente cai nisso, inclusive dentro do meio literário. A gente se compara muito dentro desse processo. Só que a gente tem que lembrar também que nós temos vidas diferentes, processos diferentes, trabalhos diferentes, estudos diferentes. Então, acaba às vezes que você não tem tempo para conseguir ler 30 livros num mês, entende? Quando eu consegui fazer isso, a gente estava na pandemia, então tava tudo parado, tudo mais fácil. E o que eu tinha era a TV, o meu celular, os meus pais e os livros. Então, era muito mais fácil de gerenciar esse tempo, entende? Tirando a parte técnica da leitura, que ela faz bem, ela ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas ou coisas desse tipo, a leitura traz a ideia de lazer. Ela traz a ideia de ler por prazer. De ler porque você quer sair dessa realidade, você quer conhecer um novo mundo, você quer viver várias vidas, né? Eu tenho essa tatuagem aqui, que eu já vivi mais de milhares de vidas, porque a cada livro que eu leio é uma vida nova que eu tô vivendo. Então, eu acho que entra muito mais em a gente entender e se permitir ler e sentir o que tiver que ler e o que tiver que sentir naquele momento. Entende? Vai muito mais sobre sensação do que quantidade. É mais sobre qualidade do que quantidade. Então, não adianta nada você ler 10 livros em uma semana, mas você não lembrar o conteúdo, você não ter experienciado isso de verdade, entende? Eu sei, porque eu passei por isso algumas vezes já, dessa questão de ressaca literária. Eu tô até com um projeto com um amigo meu, a gente criou tipo um clube do livro de 2 pessoas, uma dupla do livro, porque ele tá com dificuldade também, ele quer ler um pouco mais pra ajudar ele dentro do que ele faz, e eu quero ler porque é meu processo, é o que me cura, é o que me salva, é o que me tira do meu contexto quando eu preciso e quando eu não preciso. E aí a gente decidiu fazer essa dupla, então a gente tá se ajudando, a gente tá com uma meta de leitura, de páginas por dia. Então assim, eu acho que a gente pode utilizar do que a gente tem pra fazer o melhor que a gente pode. Então, é um processo sobre não se cobrar tanto, mas ao mesmo tempo é um processo sobre não ficar sentada nesse problema. Porque eu sei que a ressaca literal ela é uma coisa real, mas a gente precisa se esforçar pra sair dela. E é o que eu tô tentando fazer. Então, assim, não sei se da melhor maneira possível, porque eu acho que eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo e ainda não acabei nenhum. Mas eu acho que é sobre o que você sente nesse momento específico. Porque isso é muito individual de cada um, né? Mas, enfim. Oi, recadinho da Bia da edição, galera. Eu esqueci de falar 2 livros que eu li ano passado também, que foi O Alquimista e Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Falando um pouquinho sobre eles, eu dei 5 estrelas pros 2. Quando eu li O Alquimista também foi numa pegada mais espiritual. O meu pai um dia chegou pra mim e falou assim: filha, eu acho que você tem que ler esse livro agora. Eu falei, tá bom, eu comecei a ler. E ele me trouxe muitas questões internas, de muitos pensamentos, de formas de lidar com a vida. Então, acho isso importante. E Uma Família Feliz foi um pequeno surto, né? Porque eu queria muito ler pra poder assistir o filme, comparar algumas coisas. E o filme, assim, perfeição divina também. O livro foi muito bom. O plot final do livro foi incrível. Tem, inclusive, a minha reação ali no final do livro. Nos apps vizinhos, inclusive. Mas, enfim, 5 estrelas também. Acho que não é novidade. Eu amo muito o Rafael Montes. Então, acho que isso não poderia ser diferente. Mas é isso. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e se sim, qual você mais gostou, quantas estrelas você deu. E também me conta se você já passou por um processo de ressaca literária e de ler pouco. Eu ainda tô feliz que eu li uns 8, 9 livros aqui durante uma ressaca, então pra mim tá ótimo. Foi uma vitória mesmo assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. E também não esqueçam de me seguir na rede vizinha, que eu vou deixar aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo.